e Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Abra comigo em Mateus 3, vamos ficar de pé. Nós vamos navegar pela palavra de Deus, mas vamos ler esses versículos iniciais. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos tão gratos, Senhor. Agora prepara o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor me sustente. Eu não sei falar, Senhor, mas coloca as Tuas palavras na minha boca, Senhor. Toca nos meus lábios, que eu não seja um empecilho para a atuação do Teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar. Mas que em nome de Jesus o Senhor fale comigo e com os meus irmãos. E que saiamos daqui, Senhor, revigorados, sustentados, alimentados pelo poder da Tua santa palavra. Espírito de Deus, fala que os Teus servos ouvem, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Podem sentar. O cristão e a política. Nós vivemos num tempo onde é impossível você, pelo menos alguma hora do seu dia, e eu não sei se você já percebeu isso, mas é impossível você começar lá 6 horas da manhã, quando você acorda, até, sei lá, vai dormir meia-noite, quem tem esse pique, você não ouvir alguma coisa sobre política. Algum assunto. É uma coisa que está assim, está na mídia, está no jornal, está no vizinho, está no portão, está no mercado. Você vai no mercado, alguém diz, está tudo caro. Aí já vem um assunto de política. Você encontra com a vizinha, está difícil, né? Já vem um assunto de política. Você abre a internet, tem lá um vídeo novo sobre o que está acontecendo na política. E é um tema muito polêmico, é um tema muito discutido e às vezes até evitado pela igreja, porque traz muitas discussões e opiniões diferentes. Então a palavra de Deus nos recomenda que aquilo que não é essencial à fé não seja centralizado, para que não haja justamente divisão entre os irmãos. Mas, nessa manhã, nós vamos tratar de política. E fique tranquilo que eu não vou fazer aqui um questionário para você, se você é de frente ou de trás, para não dizer direita ou esquerda. Mas nós vamos falar de política num sentido ainda mais confrontador, num sentido ainda mais profundo. E ao invés de o cristão e a política, nós vamos perguntar: você é cristão ou você é político? O cristão e a política fica muito abrangente, não é verdade? Fica muito subjetivo. O cristão e a política dá a ideia de que cada um pode pensar o que quiser e realmente você não é obrigado a nada. Cada um pode falar o que quiser e realmente não tem um tapão na tua boca. É muito abrangente. Mas quando parte para o eu, o teu eu tem que estar de acordo com o que está escrito. Com assim diz o Senhor. Então nessa manhã nós vamos nos questionar diante da palavra de Deus, usando como ilustração, na verdade como exemplo, a vida de João Batista. Você é cristão ou você é político? Nós lemos Mateus 3, 1 a 4, e
E você pode ver o que a palavra diz a respeito de João. João Batista não estava nos palácios. Contextualizando para nós, João Batista não estava nas mansões. João Batista não era aquele que podia ostentar, bater no peito, que frequentava os melhores restaurantes de Nova Iguaçu. João Batista não era aquele que podia te indicar uma lista de super passeios a fazer no Rio de Janeiro. João Batista hoje não estaria neste momento, talvez na maior igreja da cidade de Belfor Roxo, com mais luzes, mais pessoas, mais ostentação. Talvez João Batista estaria em Santa Amélia. João Batista estava no deserto. E nota-se que ele foi ao deserto para cumprir-se a palavra de Deus, que diz: voz do que clama no deserto. E nós começamos a entender: você não pode clamar aonde Deus não quer que você esteja. Ainda que aos olhos do mundo seja loucura, ainda que aos olhos do seu coração e da sua carne seja perda de tempo, ainda que aos olhos da sua mente, dos dados inflamados do maligno, nada acontece. É mais difícil, é mais custoso. Ei, se Deus te chamou para clamar no deserto, é no deserto que você tem que estar. Mas não é estar no deserto de qualquer jeito, é estar no deserto contente. Porque talvez muitos de nós, por exemplo, nós somos como João Batista, no sentido de, você vai lembrar, quem ainda não conhece, eu vou resumir para você. João Batista, os pais dele eram estéreis, velhos. O anjo vem e fala: olha, esse menino vai ser diferente, vai ser santificado, esse menino tem um propósito para ele. E nisso todos nós somos iguais a João Batista. Não pode ter um anjo aparecido para minha mãe. Talvez um anjo não apareceu para sua mãe. Talvez sua mãe já era fértil, você é o 16º filho. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus diz que todos nós, ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor nos teceu de forma maravilhosa. Isso indica que todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós fomos criados com um objetivo. Todos nós temos um chamado de Deus desde o ventre da nossa mãe. Mas não adianta. O Senhor Deus, e é isso que essa humanidade, cada um de nós fazemos quando escolhemos o caminho de rebelião a Deus. Não adianta Deus ter te escolhido no ventre da sua mãe. E quando você cresce, você diz: da minha vida eu faço o que quero. Olha aí, Deus! Quem te criou? Quem é o dono da tua vida? Então nessa noite, quebra o teu orgulho, quebra o teu eu e diz: a minha vida é de Deus, e na minha vida Deus manda. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então João Batista estava no local que talvez, racionalmente, nenhum de nós escolheríamos. Mas ele estava no local que desde Isaías foi profetizado que seria o lugar que ele deveria estar. Voz do que clama no deserto. E também diz que João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Irmãos, por vezes a palavra de Deus vai nos levar a observar a alimentação diferenciada do povo de Deus. Você vai ver isso aqui em João, você vai ver, com certeza você lembrou de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que isso quer dizer? Eu tenho que fazer uma dieta específica? Isso fala, irmãos, do nosso apetite espiritual. Do que você tem se alimentado espiritualmente? Da sua própria opinião? Do seu próprio conceito? Do conceito daquela vizinha, daquela amiga do WhatsApp que você acha, não, é mulher de Deus, tudo que ela falar eu vou seguir? Olha aí, Deus. Você tem estado desnutrido espiritualmente?
se alimentando de nada. A palavra entra por aqui, sai por lá. Ei, o alimento do céu não é o alimento que encontramos na terra, mas é um alimento que satisfaz, porque Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O teu apetite espiritual tem que ser aberto para você se alimentar, em primeiro lugar, da palavra que procede da boca de Deus. Não do eu acho, não do eu sinto, não do eu concluo, não do eu não concordo. Ei, Senhor, quebra o meu orgulho. Não, mas eu acho que não tem problema. Não, eu acredito. Não tem problema você assim, não. Se Deus te mandar você fazer o contrário, você faria? Não, mas eu acho que... Uma vez uma jovem fez isso comigo. Não, eu acho que... Eu fui pregar numa igreja, ela veio pedir conselho, aí eu dei o conselho, ela falou: não, mas eu acho que Deus não me exige isso, não. Aí eu disse: e se ele exigir, você deixaria? Não, mas não tem por que ele exigir isso. Isso é um ídolo na sua vida. Não é a Deus que você está servindo, é a si mesmo. Então João Batista aqui mostra como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele abre mão de um prazer natural humano, que seria se deliciar. Não sei quais eram os pratos gostosos da época, né, meus irmãos? Mas aqui cada um pode levantar um prato gostoso da nossa época, de um pudim, um churrasco, uma comida japonesa. Ele abre mão daquilo que ele pode ter para manter aquilo que ele não pode perder. No deserto ele não ia achar um restaurante rodízio. No deserto ele não ia achar, meus irmãos, um restaurante japonês. Mas no deserto o que tem, ele se alimenta, porque ele está no lugar certo. E o que Deus quer para ele é suficiente. Ainda que eu só coma mel, ainda que eu só coma gafanhoto, eu estou no lugar certo, eu estou na obediência, e o Senhor me satisfaz. O pudim não me faz falta. O que eu não tenho não me faz falta. Mas é assim que o político age. Primeira lição do eu sou cristão ou eu sou um político. O cristão é separado e só se envolve com o que Deus quer. O político é camaleão. Procura seus próprios interesses. Você tem sido um servo separado, uma serva separada? Vamos ler Mateus 3, 5 a 10. Diz assim: então saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, aprendemos com João Batista que o cristão tem um só discurso que é coerente com seu estilo de vida. Não adiantava ele estar no deserto cumprindo o propósito de Deus. Não adiantava ele estar contente no deserto cumprindo o propósito de Deus. Não adiantava ele comer o que ele tinha no deserto e estar satisfeito cumprindo o propósito de Deus. Quando ele lida com pessoas, ele tem que ser coerente com esse estilo de vida. O que Deus está nos ensinando? Não adianta você estar na casa de Deus,
Você falar como cristão na casa de Deus. Você agir como cristão na casa de Deus. E às vezes nem na casa de Deus a gente age como cristão. Não sejamos hipócritas. Nós damos lugar à nossa carne. Mas não adianta a pessoa olhar para você e talvez ver, como eu vi João Batista, pele de camelo, cinto de couro. O meu é sintético. Não adianta ver o exterior, ver a fala mansa aqui, quando você ruge como um leão dentro de casa. Olha aí, Deus. Não adianta a fala mansa aqui, dócil. Não adianta você rir para mim e concordar comigo. E quando eu saio vir as costas, você meteu o malho em mim pelo WhatsApp. A sua ação diante das pessoas tem que ser coerente com o propósito e chamado da sua vida. E você foi chamado para a santidade. Separado para a santidade. Quando age com os outros, tem que agir com santidade. Ainda que quem está ao seu redor esteja em pecado. João Batista era procurado por multidões. E aí vem os escribas e fariseus. Fariseus e saduceus. Querendo se batizar. Mas eles não queriam arrependimento. Eles achavam que eles eram bons demais. Cuidado, o orgulho é o pecado dos bons. Já parou pra pensar nisso? Eu aprendi isso na minha adolescência. O orgulho, porque que a Bíblia fala tanto do orgulho? O Senhor tem falado comigo há mais ou menos 1 ano sobre orgulho. Por que a Bíblia fala tanto do orgulho? Porque é o pecado mais sutil que tem. O orgulho é o pecado de quem é bom. O orgulho é o pecado daquele que é irrepreensível. O orgulho é o pecado daquele que acha que está justo, que é santo, que merece, que faz. Ei, o orgulho é o pecado de quem se acha bom. E por isso é tão perigoso. Ele olha para aqueles homens e ele vê, eles não querem arrependimento. Eles querem, escapar do que eu estou falando, que a ira de Deus vai vir. E aí o que ele faz? Não, mas eles são importantes. Não, peraí, tá bom, vou batizar. E é eles e Deus. Quantas vezes fazemos isso, né? Não vou permitir, não vou falar, não vou me intrometer, porque é ele e Deus. Ei, você está sendo político, você não está sendo cristão. Porque um cristão, seja na frente de quem for, seja com quem for, ele fala a verdade do Espírito Santo que arde dentro do seu coração. Se a verdade da palavra de Deus é ocultada pelos seus lábios, por isso ou por aquilo, eu quero te dizer, saia da política. Você não é cristão ainda. Você é um político. Porque o político, ele fala o que vai agradar a audiência para angariar votos. Mas o cristão, ele fala o que vai agradar a Deus e vai trazer arrependimento para o teu coração. Como ouvirão se não há quem pregue? É o que Deus falou lá quando fez o chamado de Isaías. E quando Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, aqui ele estava dizendo, não as minhas palavras, mas eu falarei o que tu queres que eu fale. E foi um dos ministérios proféticos mais sofridos que tem descrito na palavra de Deus. Por quê? Porque falava o que ninguém queria ouvir. Porque falava o que ninguém aceitava. Porque falava o que doía. Falava o que confrontava. Falava o que despertava. Mas ele era um cristão. Ele não era um político. Se ele fosse um político, ele seria muito próspero na terra, mas falido para o céu. Aumenta um pouco meu. Eu sei que eu grito, mas os irmãos me amam, amém? E não vai falar que eu não grito, que eu sei que é falsidade. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, né, passou por isso, foi profetizado. O zelo pela tua casa me consome. Quando estamos aqui, não somos nós. Esquece a Adna. É a boca de Deus falando com você.
por mérito meu? Por algo diferente em mim? Não! Como um instrumento nas mãos do Senhor. E antes de você ser moído, eu já fui destruída por essa palavra. Primeiro em nós. Então, o político adapta a mensagem conforme a plateia. E não, hoje não, hein? Fulano daqui não vou falar isso não. Aí o fulano fala uma afronta ao nosso Deus. Fulano blasfema do nosso Deus. E você, para manter a política, fala, Não diga que você é cristão. Está se preocupando mais com a sua glória do que com a glória de Deus. Eu passei por uma situação dessa bem delicada na nossa família. Estava numa mesa conversando, aí uma adolescente falou uma blasfêmia contra Deus. Mas eu não era uma adolescente assim que eu tinha intimidade. Mas é meu Deus. Eu falei na hora, ei, não fale assim de Deus. Não brinque assim com Deus. A senhora lembra, senhora? Foi perto da senhora. Gente, até quando? Não vou falar. Que minha sogra não vai gostar. Meu sogro não vai gostar. Meu marido não vai gostar. É o meu Deus. Eu devo fidelidade. E quando eu falo, eu tenho que crer que Deus vai usar essa verdade para libertar aquela vida. Então não haja como um político. O cristão só tem um discurso que é coerente ao seu estilo de vida. O político se adapta e adapta a mensagem conforme a plateia. Amém? Mateus 3, 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, o político, ele se importa com o seu nome. Ele se importa com o que vão dizer. Ele se importa com o que vão achar. Ele se importa com o que podem pensar. E por isso ele se camufla. Mas o cristão vive para proclamar não a si e ao seu nome, mas o nome daquele a quem o salvou. João tinha ascensão. João tinha popularidade. João tinha um público. Tinha um ofício bem sucedido. Irmãos, você no deserto tem uma multidão te seguindo. Quem vai falar que esse homem não é bem sucedido? Quem vai falar que esse homem não é relevante? Mas ainda assim, ele não toma a glória para ele. Ele aponta para Cristo. E aí vem uma pergunta para você que está aqui hoje. Você se envolve com aquilo que vai trazer glória ao teu nome? Ou você se envolve pela glória de Cristo? O pastor te deu uma atribuição. E aqui nós estamos no culto da igreja, amém? Amém, igreja? Amém. O pastor te deu uma atribuição e falou: a diaconizagem é responsável. Eu dou a vida. Eu dou o sangue. Eu viro a noite. Eu estou fazendo. Tem que fazer valer. Tem que levar a sério. Agora você só é participante. Só entenda bem. Você é participante, não é o líder, não é o chamado. Você vai quando pode, você faz o que dá, você nem faz o que pode. Você não está lutando pela glória de Deus, você está lutando pela glória do seu próprio nome. Eu vou participar. Mas para você participar e ficar feliz que participou, você quer a glória do seu nome? Responda você e o Senhor. Quando tem a glória do seu nome, o teu envolvimento e compromisso é o mesmo quando não te reconhece?
Podem contar com o teu gás. Sabe aquele gás que a gente sabe que a gente pode dar? Podem contar com o teu gás quando a missão é do outro e você está ajudando? Ou só tem o teu gás a igreja quando a missão é sua, quando a ideia é sua, quando o projeto é seu? Deus, Jesus. Isso é coisa de político. Sabe por quê? Sabe o que político faz? Ah, quer me ajuda, Débora? Então vamos fechar aquela parceria lá para você divulgar que eu estou te ajudando. Verdade. Quer me ajuda, Rosana Rita? Ah, então abre para mim lá aquela vaga lá, aquele ministério lá. Quer me ajuda, Aline? Ah, então põe lá meu nome naquele ofício lá, para eu participar dos lucros. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Igreja de Cristo. E nós somos igreja de Cristo. É que a gente quer Jesus. A gente quer trabalhar para Jesus. Mas a gente quer trabalhar para Jesus com o nosso nome escrito na parede. A gente quer trabalhar com Jesus com aplauso no final do nosso projeto. A gente quer trabalhar para Jesus se todo mundo souber que foi você que fez. A gente quer doar para Jesus se todo mundo souber através de um ofício que foi você que doou. A gente quer trabalhar para Jesus quando no final do culto o pastor vai falar teu nome e a igreja vai aplaudir. Ei, você está sendo um político em troca de favor e vanglória. Você não está sendo cristão. Porque o cristão, ele faz não por reconhecimento. O político faz aliança. O político se alinha em troca de favor, de seguidores, de partido. O político faz para que todos saibam o que eu fiz. Olha aí. O político faz em troca de cargos, em troca de favores, em troca de aplausos. Mas o cristão, olha o que o cristão diz. Vamos lá em João 1:29. O que o cristão diz? O que o cristão diz é o que nós vamos dizer nessa manhã. Senhor, vai trabalhando no nosso coração, Senhor. Vai quebrando, Senhor. João 1:29. O cristão diz: não, político. Não, político. Aleluia. Não, político. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O político diz: deixa eu fazer para olharem para mim. O cristão diz: ei, vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como diz em Salmos 115:9: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. O político muda de partido quando tem dificuldade. A coisa está feia, o partido está seguindo seguidores. O político vai. Está fraco o negócio aqui, vou atrás de uma coisa melhor. Mas olha o que diz lá em Mateus 11:1-6. Estamos navegando da palavra de Deus porque nós queremos o está escrito, amém? Mateus 11:1-6. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus discípulos, partiram dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João ouviu, aonde, igreja? Aonde? A vida dele melhorou ou piorou? É melhor estar no deserto ou no cárcere? Pelo menos tem liberdade. A vida dele piora. E aí quando as coisas pioram, o que acontece com a gente? A gente duvida. A gente dá aquela cambaleada. Te dá aquela batida. E aí ele manda perguntar. Mandou por seus discípulos perguntar a Jesus: és tu que estava para vir? Ou havemos de esperar a outro? Veja bem. Lá no deserto, cumprindo o seu propósito, seu chamado, ele tem certeza. E só de ver Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No ventre de sua mãe,
Jesus no ventre de Maria. Só Jesus chegar, ele tem certeza e pula, se agita, o Espírito Santo se apodera dele. Mas quando ele entra no cárcere, ele pergunta: é você mesmo? Cuidado, os cárceres da vida não podem levar a tua fé. Amém. Os cárceres da vida não são confiáveis. Os cárceres da vida não podem roubar aquilo que você já sabe, aquilo que desde dentro da tua mãe você sentiu, aquilo que você viu e reconheceu. Os cárceres da vida não podem roubar a tua fé em quem é Jesus. Aleluia! Mas fique tranquilo. Ainda que você questione, depois você leia, por favor, até o versículo 6. Jesus responde a ele. Ele está fraco, ele está duvidando, mas ele está fazendo a coisa certa. Ele se enfraqueceu, ele duvidou, mas ele foi até Jesus. Ele não conversou com o carcereiro. Provavelmente se conversasse com o carcereiro diria: ih, rapaz, tu caiu nessa. Tu foi enganado também, tá todo mundo enganado, que bobeira isso aí. E ali seria a morte eterna. Se ele conversasse talvez com um preso como eu, vocês lembram a pregação do pastor há algumas semanas atrás, que ele disse: o coração amargurado. Quem está preso como você provavelmente não vai ter nada de bom para te dar. Está passando por amargura também. E aí o conselho que ele ouviria provavelmente seria um conselho amargurado. Que é isso, rapaz? Tu serve ele, tu fala que ele é o cordeiro dele e tu está preso. Morte eterna. Mas mesmo na prisão, mesmo no momento de solidão, de dor, de dúvida, João tem a atitude certa. Ele vai até Jesus Cristo, e todos que vão até Jesus Cristo não ficam sem resposta. Jesus responde. Jesus mostra para ele os sinais, os prodígios. Jesus reafirma a fé daquele profeta na prisão. E ao invés de mudar de partido como um político, chamar lá Herodes e falar: ai, desculpa tudo que eu falei, né? De você, de Herodias. Eu estava enganado. Quem eu pensava que era Jesus não é não, me enganou, deixou aqui. Ele não age como um político, como um cristão. Ele permanece preso, mas ele permanece fiel. Amém. E o que isso acarreta para ele? Vamos lá em Mateus 11, 7 a 12. Vamos ler rapidamente. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Uma pessoa perdida? Um louco? Não. Que estáis a ver? Um homem vestido de roupas finas? Não. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. E este de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Irmãos, o político é muito conhecido na terra. Mas quando acabam seus projetos, quando acabam-se os mandatos, o político também é esquecido na terra. Mas o cristão, ele é reconhecido pelo dono do céu. A glória do homem passa por um momento. Aquele sorriso que um parente deu para você porque você falou o que ele queria ouvir, ou deixou de falar o que ele precisava ouvir, vai passar, e amanhã você não vai ter um dinheiro para emprestar, e ele vai te aborrecer do mesmo jeito. A boca que te elogia é a mesma que te critica. É
Essa é uma das primeiras lições como liderança que a gente aprende. Você vai liderar? Esteja preparado também para a ingratidão, para a falsidade, para o disse-me-disse. Não creia nos elogios a esses passageiros. Você quer ser cristão político? A recompensa vai ser muito pequena. Os sorrisos para você de que, ai, que homem legal. Ai, que mulher gente boa. Querida, amada, amado, ai, te amo. É passar. Mas quem é cristão, a sua recompensa é eterna. Ah, quem é cristão, a palavra de Deus diz: aqueles que não se envergonham do Senhor diante dos homens, Jesus não se envergonhará deles diante do Pai. Se posicione como cristão. Defenda a Cristo como cristão. E assim como João Batista, ainda fraco, ainda duvidando, ainda cambaleando na sua fé, o próprio Jesus vai testificar de você e do seu esforço. Conhecido pelo dono do céu. Até quando, Adna? Até quando? Vamos ver Mateus 14. A igreja está entendendo? Amém. Acho que alguns não. Mateus 14, de 1 a 12. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista? Ele ressuscitou dos mortos? E por isso nele operam... Peraí. É isso mesmo. Nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, diante do poderoso, diante daquele que podia mandar ele para o cárcere, João dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e o agradou. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Até quando perseverar? Até que ponto falar a verdade a tudo e a todos? Até que ponto falar está escrito e levar alguém a chorar? Ofender humanamente alguém? Bem, João foi até cortar-lhe a cabeça. Será que um político agiria assim, irmãos? Para pensar na postura do político. Nós estamos usando o político como uma figura ilustrativa, amém? Entre o político e o cristão. Mas um político, como a gente conhece o perfil, agiria assim? Não. Porque o político, ele age de acordo com as regras do mundo, visando vida boa e fuga do sofrimento. Será que as suas ações, palavras e atitudes mudam conforme as pessoas que estão ao seu redor? Porque você está com medo do sofrimento? Está com medo de ser rejeitado? Está com medo de ser excluído? Está com medo de não ser amada? Ei, isso é coisa de político. O cristão é fiel a Deus, ainda que isso lhe custe cortar a sua cabeça. Não você mesmo, amém? Expressei errado. Ainda que cortem a sua cabeça. É isso que João nos ensina.
E isso nos mostra que ele recebeu a resposta de Jesus e se fortaleceu na fé. Porque na Bíblia, e a Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém, amém? Se ele tivesse qualquer chance de tentar, se ele tivesse tentado reverter, se ele tivesse decaído da fé, a Bíblia falaria. Mas a Bíblia contesta e Jesus comprova a fidelidade, falando como ele nunca teve outro. Irmãos, o cristão é fiel até a morte, ainda que lhe custe a cabeça. E entenda como é espirituais, mas Igreja de Cristo, eu quero te dizer, está chegando um tempo que também isso será de acordo com a vida física. A perseguição não para a igreja, mas a perseguição, ela afeta e faz doer na carne de alguns cristãos. Neste momento, há uma igreja viva, avivada, feroz contra o inferno, mas onde diariamente, talvez agora, talvez não, certamente agora, milhares de cristãos nesse momento estão tendo a sentença de João Batista, enquanto você está aqui no ar-condicionado pensando se concorda com a palavra de Deus ou não. Mas você é cristão, está na igreja no domingo de manhã. Se você estivesse agora em tantos países que eu podia citar agora, que prende mulheres em jaulas, prende mulheres em containers, sem alimentação, sem iluminação, sem nada, defeca, se faça xixi, tudo ali. E a pergunta que os guardas chegam e perguntam lá da porta é: e aí, você nega Jesus? E aquelas mulheres nuas, abusadas, fracas, dizem: eu não sou política, eu sou cristã, eu não nego Jesus. E aquela resposta, a resposta para elas é o quê? Ah, tá bom, então vai lá, pensa o que você quiser. Como no Brasil chamado país? No país chamado Brasil? Não! Então não vai comer hoje. Então continua aí. Irmãos, a nossa liberdade nos palácios tem nos levado a um deserto espiritual, com uma fé fraca, uma mente fraca. Estamos firmados na areia. E se você e eu formos sinceros agora, diante do Espírito Santo, não é para mim que você quer responder, diante do Espírito Santo, que agora esquadrinha sua mente e seu coração, você tem desistido da fé, você tem se ocultado na fé, você tem se camuflado na fé, por muito menos. Você se camufla para não perder um sorriso, você se camufla para não perder um contato, você se camufla para não perder um ganho. Mas a igreja de Cristo viva na terra hoje, que não está se camuflando e está perdendo a cabeça. O evangelho não é mamão com açúcar. Em nome de Jesus eu te falo, o evangelho de Cristo fere, o evangelho de Cristo confronta, o evangelho de Cristo faz doer, faz chorar. Aleluia! E não é mensagem da Adna, não. Vai ler Mateus e ver qual era a pregação de Jesus quando ele começou o seu ministério. Arrependei-vos e convertei-vos. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque ele não quer que você sirva a ele pelo benefício, mas ele quer que você saiba o risco que a sua alma está correndo em condenação eterna enquanto não se dobrar diante dele. Quem te engana com falácias é político. Jesus te confronta com a verdade. Para quê? Para te fazer chorar que nem bebê? Para fazer dodói no neném? Não. Porque João 8,32 diz: quando você conhece a verdade te liberta. Quanto mais cristão, mais livre. E
Livre de quê? Livre para quê? Livre para ser fiel a Cristo até a morte. Seja física, seja espiritual. E aí o Senhor tem me levado a fazer testes. Teste de aplicação da palavra. E eu quero fazer esse teste com você. Pensa bem. Não precisa me responder. Mas se hoje sai um decreto lá do Supremo e fala que ser cristão está proibido no Brasil. Os cultos estão proibidos. Quem se falar que é cristão, se alguém denunciar, vai preso e vai ser morto. E aí você recebe lá no teu WhatsApp. E se você conhecer como eu conheço ou minimamente, você vai ver que isso não é uma simulação. Você recebe lá assim: Paz Igreja. Hoje às 9h30 estaremos normalmente no culto. Contamos com a presença de todos. Assinado quem? Pastor Elias e Débora. É impossível receber uma mensagem dessa nesse contexto? Sim ou não? Você acha que seu pastor negaria Jesus por causa da morte? O pastor não nega Jesus por causa do teu bico? Por causa da tua contrariedade? Seu pastor não nega Jesus com medo de te perder? Tu acha que ele vai se acovardar diante de políticos e poderosos? Não, os frutos falam por si. Aleluia! Eu imagino plenamente meu pai mandando essa mensagem. Paz, igreja. Estaremos hoje na igreja normalmente, culto às 9h30. Teste do Espírito Santo. Pergunta 1. Você viria? Não precisa responder para mim. Sabe por quê? Responda para si. Ei, está mais preocupado com a tua vida do que um momento de oração com a igreja de Cristo? Político ou cristão? 2, você veio. Ai, que bênção, conseguiu vir. Veio escondidinho assim, que a gente vê. Veio. Chegou aqui, dali da porta grita: vou falar só uma vez. Quem está aqui por qualquer motivo, mas quer se arrepender, não quer seguir com isso, pro lado esquerdo. Quem é cristão, pro lado direito. Só avisando. Quem for pro lado esquerdo, eu vou liberar. Quer nem saber que você estava aqui. Quer nem saber que estava aqui, vai para casa. Mas quem for para a direita, vou morrer agora. Tá aqui, ó. Metralhadora, vai morrer agora. O Espírito Santo te pergunta: de que lado você ficaria? Meu Deus! Esse é um teste muito simples que o Espírito Santo me deu para que você mesmo hoje, diante da palavra, responda. Ou, não, eu sou cristão. Ou, meu Deus, eu sou um político. Sabe por quê? O político não tem partido? O político tem partido, igreja? O político tem partido, não tem? Partido político. O político tem partido. Você tem a igreja. O político tem lá a sigla que define ele. Você tem Nova Vida em Santa Amélia para dizer que é filiado. O político. Mas aqui neste lugar, Deus está te chamando, Deus está te confrontando para não ser partidarismo Nova Vida em Santa Amélia, mas para ser um cristão da Nova Vida em Santa Amélia. Vamos ler juntos Apocalipse 2:10 para finalizar. Quem ficar do lado direito? O que o Senhor fala para você nessa noite, nessa manhã? Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Vamos ler todos juntos essa última frase, igreja? Ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode falar isso de novo, essa última frase. Vamos dizer: ser fiel. Levanta e vai falar isso de novo. Porque Davi nos ensinou a pregar para nossa alma. E nessa hora você está pregando para a sua própria alma. Você vai levantar as suas mãos e você vai fechar os seus olhos e você vai confrontar a tua alma, dando uma ordem para ela hoje de fidelidade a Deus acima de a si mesmo. Vamos dizer: ser fiel. É promessa, igreja! É promessa, igreja! É promessa, igreja! É promessa! Ser fiel! Ser fiel! Ser valente! Ser valente! Ser fiel! E a tua recompensa será a coroa da vida. Agora, se você parar no obstáculo da popularidade, que é o grau, vamos dizer, é o grau mais fraco da perseguição. A opinião dos outros é o grau mais fraco da perseguição. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: tema o homem que pode tocar no teu corpo por um momento. Tema a Deus que pode fazer corpo e alma padecerem no inferno. O sorriso do teu marido e da tua esposa é o grau mais baixo da dificuldade. A aprovação dos teus filhos, dos teus netos, é o grau mais fraco da popularidade e da oposição. Mas se você não vencer no grau mais fraco, você vai vencer no grau mais forte. Você já está do lado esquerdo antes mesmo da perseguição apertar a igreja. Quero deixar bem claro: tudo que falei aqui, eu falei em nome do Senhor. É o está escrito. E se você se opõe ao que foi dito, você não está se opondo a mim, você está se opondo ao próprio Deus. Porque isso é evangelho. Qualquer outro entendimento seu tem que ser deixado para ontem. Você ainda não entendeu nada.